obrigado, reitor. Muito obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação. Pela primeira vez eu venho ao Unesp, quer dizer, não ao Unesp, mas ao Conselho Universitário Superior da Unesp. E isto, neste momento, particularmente, é uma grande oportunidade para nós da CAPES. Eu gostaria de fazer uma pequena referência à percepção que nós estamos tendo hoje na CAPES sobre o momento da pós-graduação e quais desafios mais importantes nos movem, nos preocupam e nos animam, em última análise. Nós acabamos de sair da quadrienal. A Unesp foi muito bem sucedida nessa quadrienal. Um grande evento, a quadrienal, muitos de vocês eventualmente participaram, como avaliadores, como coordenadores, etc. E perceberam, e a comunidade inteira também percebeu, que essa avaliação da pós-graduação, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, se transformou numa grande operação, né? E os resultados são resultados que transcendem muito em importância a expectativa do meio acadêmico. A sociedade inteira olha para a avaliação e, mais do que isso, espera dessa avaliação que se possa fazer crescentemente uma contribuição mais efetiva da pós-graduação para o desenvolvimento do país. Mas essa própria avaliação quadrienal suscita pelo menos 3 ordens de desafios. O primeiro deles diz respeito à própria avaliação. A professora Sônia depois pode fazer algum comentário e certamente fará sobre isso. Ela está assumindo, ela ainda não, porque a nomeação sempre demora um pouquinho em Brasília. Exonerar é rapidinho, mas nomear demora um pouquinho. Mas, então, a própria avaliação, depois desse grande processo que foi a quadrienal, acaba sendo posta em discussão. E isso é bom. Assim, a CAPES procedeu nos últimos 40 anos, que é o tempo que nós temos de vida do modelo de avaliação da CAPES, né? E a avaliação sempre foi ajustada, sempre foi, digamos assim, adequada ao próprio movimento de crescimento da pós-graduação. E, nesse momento, não há de ser diferente. Nós precisamos discutir, aproveitar desse resultado, aproveitar das recomendações que foram feitas pelos próprios coordenadores e instituímos um movimento na CAPES, coordenado pela Comissão de Acompanhamento, Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, um movimento de consulta a diferentes entidades e a universidades, e eu, desde logo, convoco a Unesp para nos ajudar nesse processo, né, de consulta sobre as percepções, visões e sugestões que diferentes entidades e universidades têm que nos possam ajudar nesse aprimoramento do modelo de avaliação. Por quê? Porque nós descobrimos vários pontos que nos preocupam na condução desse processo. O primeiro deles diz respeito não apenas à questão conceitual embutida na hipótese de uma avaliação mais quantitativa ou uma avaliação mais qualitativa, que é uma preocupação séria, mas também aspectos que dizem respeito à maior ou menor independência e autonomia das universidades na definição dos destinos da sua própria pós-graduação. Em que medida, nesse sentido, a avaliação da CAPES, às vezes, pode parecer uma espécie de camisa de força que tolhe a autonomia e a criatividade das universidades, né, na constituição e no desenvolvimento da sua própria pós-graduação, em que medida essa avaliação pode e deve continuar sendo uma espécie de orientação para a melhoria constante da qualidade desse sistema. Então, há vários aspectos por aí que nós precisamos e podemos e devemos discutir. Mas há um outro aspecto derivado dessa própria avaliação, que tem a ver com a parte da CAPES que lida com o fomento da pós-graduação. A CAPES é hoje, em si, nacionalmente, a maior agência de fomento da pós-graduação. Inclusive, sofre um pouco com o fato de que agências irmãs federais, como o CNPq, têm padecido de reduções orçamentárias muito graves, e isso também prejudica um pouco, não apenas o desenvolvimento da pós-graduação, mas o próprio trabalho da CAPES. Mas a maior constatação que se faz hoje é de que o princípio segundo o qual o fomento da CAPES deveria acompanhar a avaliação não está sendo mais seguido. E já não vem sendo seguido há algum tempo, por várias razões.
Né? Em suma, o que a gente detecta é que há uma razoável distorção entre o fomento, em forma de bolsa, PROAP, PROEX, e, digamos assim, a qualidade dos cursos beneficiados por esse fomento. Ou seja, está muito desigual. Nós temos no sistema, e vocês certamente podem verificar isso internamente na Unesp, né? Nós temos no sistema cursos e programas de pós-graduação com nota não muito alta na avaliação, com uma quantidade enorme de bolsas, e ao lado deles cursos de alta qualidade, com uma quantidade muito menor de bolsas e muito menor de auxílios da CAPES, porque os auxílios da CAPES são uma função das bolsas, da concessão de bolsas. Isso precisa ser ajustado. Nós precisamos primeiro entender esse fenômeno adequadamente, as universidades devem nos ajudar a fazer isso. Algumas universidades grandes já estão fazendo, e médias estão procedendo exatamente a esse levantamento mais cuidadosamente, para que nós tenhamos um cenário mais ou menos confiável dessas distorções e, portanto, possamos, a partir daí, construir estratégias de correção desse processo que há de ser no médio prazo, nunca é no curto prazo. Né? Isso é um aspecto muito importante. E, portanto, também nesse sentido, temos tido a preocupação, inclusive com o Fórum de Pró-Reitores, constituímos uma comissão com o Fórum de Pró-Reitores para discutir este cenário de desequilíbrios no fomento da CAPES. Tenho certeza que isto é uma preocupação de vocês aqui na Unesp também, do reitor, dos pró-reitores e dos coordenadores de programa, né, e dos próprios professores e estudantes que compõem a pós-graduação. Uma terceira questão que se nos apresenta, ainda derivada da avaliação, é o fato de que nós precisamos incorporar cada vez mais uma ideia de excelência na nossa pós-graduação que transcenda os limites, digamos assim, da concepção quase que nacionalista de excelência. Nós precisamos reconhecer que a excelência na pesquisa e na pós-graduação brasileira há de reproduzir padrões internacionais. E isso nos leva ao tema da internacionalização, nos leva ao tema da construção de um projeto de excelência para a pós-graduação brasileira e nos repõe diante da necessidade de definir estratégias de fomento para que nós consigamos, no médio prazo, pelo menos, reverter um pouco uma certa tendência de acomodamento que a gente percebe na pós-graduação e no próprio sistema de pesquisa brasileiro. Há quem diga que o Brasil se basta a si mesmo e fica muito contente com os níveis de desenvolvimento que alcança, e, a partir desse momento, um pouco deixa de acompanhar o que acontece mundo afora e pouco se preocupa com, digamos assim, o fator competitividade que hoje impera nas relações e na produção de ciência e de conhecimento em escala global. Então, esse é um terceiro aspecto que tem que nos preocupar. Toca uma área que vem crescendo de modo muito significativo na CAPES, que é a Diretoria de Relações Internacionais. Estamos, inclusive, pensando em trocar o nome para a Diretoria de Cooperação Estratégica Internacional, porque é disso, na verdade, que se trata, muito mais do que simplesmente fazer relações internacionais. Nesse sentido, nós teremos aqui a oportunidade de conversar sobre o PRINT, que é esse programa de apoio às estratégias institucionais de internacionalização e de excelência, né? E acho que é esse também um dos temas do momento mais, digamos assim, que produz mais efervescência, né, no que diz respeito a relação entre as universidades e a CAPES no momento. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. A CAPES tem uma preocupação muito séria com relação ao orçamento. O orçamento nominal da CAPES tem caído. É só olhar a planilha lá dos últimos anos. Durante algum tempo, até recentemente, essa queda praticamente correspondia ao fim, aos recursos que, na verdade, vinham sendo dirigidos ao programa Ciências Sem Fronteiras, né? Neste ano, nós chegamos, digamos assim, a um ponto mínimo de equilíbrio na capacidade da CAPES de fomentar as atividades de pós-graduação e o sistema, né? E continuamos, no entanto, muito atentos e seriamente engajados em recuperar o orçamento da CAPES. O cenário nacional não é dos melhores. Vocês sabem que o orçamento da União está sendo balizado por essa tal da emenda do teto, ou seja, a PEC do teto, que cria muitas dificuldades
muitas dificuldades, e que eu acho que tende a criar mais dificuldades ainda num futuro próximo, a não ser que ela venha a ser revertida. De qualquer modo, a CAPES tem conseguido, e esse ano ainda conseguirá, e eu espero que no próximo ano também, manter todas as suas obrigações com relação ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, né, e com relação a programas importantes de outras esferas. Você sabe que a CAPES, desde mais ou menos 9 anos atrás, ela assumiu também responsabilidades no que diz respeito à formação de professores e à qualificação do ensino básico. E aí há alguns programas também que são muito importantes e, sobretudo, mais recentemente, em função da redefinição da política de formação de professores para o ensino básico, concebida pelo Ministério da Educação. Mas os grandes programas da CAPES, portanto, têm sido preservados. Desde já eu quero afirmar que o PRINT está preservado, há orçamento para esse ano e há orçamento para o ano que vem, portanto, não fiquem preocupados. A professora Cone certamente falará disto. E a nossa preocupação, neste momento, é, sobretudo, de tornar a CAPES mais aberta, mais sensível ao que as universidades querem fazer com a sua própria pós-graduação. Nós estivemos recentemente na USP, estivemos em algumas outras universidades brasileiras, e é muito importante que nós entendamos o seguinte: a CAPES deve ser responsiva aos esforços das universidades e aos projetos das universidades. Sujeito da pós-graduação e da pesquisa são os professores e os pesquisadores nas nossas universidades, não a CAPES. Tanto o sistema de fomento como o sistema de avaliação, o modelo de avaliação da CAPES devem ser sensíveis às especificidades dos desenvolvimentos diferenciados institucionais e não se propor a dirigir os caminhos e o desenvolvimento das universidades. O PRINT é a primeira grande demonstração de disposição da CAPES de ajustar a relação com as universidades. Vocês devem construir os seus projetos institucionais, esperamos que também com relação à pós-graduação, não apenas no que diz respeito à internacionalização, e nós temos que fazer um esforço de acompanhar esse dinamismo e essas definições que vêm das universidades. Nós brincamos recentemente na USP, imaginemos que vocês são uma universidade de referência, vale o mesmo que para a USP, imaginem que vocês acordem amanhã ou hoje e não tem CAPES. Não tem CAPES no sentido da instituição, digamos que muitas instituições assim a veem como orientadora do que a universidade deve fazer com relação à sua pós-graduação. Não tem CAPES, como é que eu faço a pós-graduação? E como é que eu asseguro que essa pós-graduação tem qualidade? Essa é uma tarefa, essa é uma responsabilidade da universidade. A CAPES, na verdade, deve simplesmente saber responder a esses desejos e ajustar modelos de avaliação que tenham repercussão nacional, evidentemente, e modelos de financiamento que atendam às necessidades e às peculiaridades desses projetos institucionais. É nesse sentido que nós gostaríamos de trabalhar, é nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir as universidades, e as maiores universidades são muito importantes. Se nós quisermos mover a pós-graduação brasileira nessa ou naquela direção, nós precisamos das grandes universidades. Só as 3 paulistas correspondem, as 3 estaduais paulistas correspondem a cerca de 40% da pós-graduação nacional. Então, ainda é São Paulo uma referência muito importante para que a gente possa pensar o que fazer e para onde levar a pós-graduação nesse país. Essa é a nossa disposição, e eu não quero tomar mais tempo de vocês, gostaria depois de ouvir vocês muito. O reitor tem insistido que a gente tenha um tempo para conversar e ouvir as observações, manifestações e as perguntas de vocês, e eu fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Abílio. É a professora Sônia. Nós faremos a discussão no final justamente para montar a mesa e subir a tela. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. A minha primeira apresentação assim em público na CAPES. Estou em processo de transição ainda. Minha nomeação não saiu, mas minha sessão, que é complicada, já saiu. Então, encarei, o convite do professor Abílio como um grande desafio
provavelmente o maior da minha vida acadêmica, espero não decepcionar, e eu tenho clareza que todo o sistema de avaliação que nós temos dentro da CAPES, ela serve como para tentar agregar, orientar e balizar o sistema, mas quem faz é a nossa comunidade, né? Eu sempre falava na UNB que a CAPES não é um ente que veio do céu, somos nós, né? Que ela funciona muito à base da participação de toda a comunidade. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente tentar ver se eu conseguir me achar nisso aqui, né? Ele demora para responder, né? Não, não estou apertando. É aqui? Bom, os fundamentos da avaliação, que é o que nós, que a diretoria trata, né? Nós temos, são as orientações, mas eu gostaria de colocar, né? Nós temos que estabelecer padrões de qualidade dos cursos de mestrado e doutorado. Eu acho que essa é a preocupação, é o fim da avaliação, né? Manter a qualidade do que a gente faz em termos de formação de recursos humanos, né? A pós-graduação o centro é a formação de recursos, e a gente sabe de recursos humanos, e nós sabemos, nós que atuamos na pós-graduação, que é graças a essa engrenagem entre a formação de recursos e a pesquisa que é produzida no sistema da pós-graduação que nós temos o avanço nessa área. Reconhecimento e confiabilidade fundados na qualidade assegurada pela análise dos pares, que é o que eu comentei, né? Somos nós que participamos do sistema, somos nós que participamos do sistema e participamos desse processo de avaliação, não vem alguém que avalia, né? Então, é comparativa entre os pares. Os critérios são periodicamente estabelecidos pela comunidade acadêmica, foi o que o professor Abílio falou, fechou um ciclo, fechou a quadrenal, está na hora da gente, sem parar a máquina, porque ela continua, os programas estão aí, né? O ensino está ocorrendo, nós precisamos repensar esse processo no sentido de dar continuidade ao que a gente considera que está sedimentado, está consolidado, e tentar discutir as mudanças, né? O que nós temos que aprimorar, o que nós precisamos alterar e dar um novo rumo. Identificar a necessidade de destinar fomentos, orientar e desenvolver o desenvolvimento da pós-graduação. Bom, o que também nos... isso aqui é um resumo do que é a nossa pós-graduação hoje, né? O crescimento que nós temos tido chama atenção na linha dos mestrados profissionais, né? Um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Assim, o mestrado cresce não tanto, os profissionais mais, os acadêmicos, né? Os profissionais bem mais, e a consolidação através do doutorado, né? Nós temos uma meta do Plano Nacional de Educação, que a pós-graduação assumiu responsabilidades para serem cumpridas. Em termos de formação de mestres, a gente quase chegou lá. Eu não sei se nós vamos conseguir cumprir no prazo a formação de doutores, né? Os doutores estão um pouquinho aquém o ritmo para conseguir atingir a meta dos 25 mil, o mestrado já está próximo aos 60 mil prometidos. As modalidades de avaliação que nós temos dentro da diretoria, e que são coisas que elas estão imbricadas, mas elas são momentos diferentes, e eu acho que nós temos que pensar muito claramente, tanto a comunidade como a agência, como momentos diferentes e não como os mesmos, né? A avaliação inicial, que é as propostas dos cursos novos, né, os famosos APCNs, que nós temos aí a submissão de 2017, que vai começar a avaliação agora em julho, e a submissão do edital de 2018, que está aberta e que vamos tentar fazer junto essa avaliação, né? E depois o processo
da famosa avaliação, né, avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação, que foi o sistema estabelecido de 4 em 4 anos, mas tem a continuidade, a continuada também, que são os seminários, né, intercalados, e que eu acho que são importantes, né? É um momento que se junta, se discute os problemas e se tenta buscar as soluções, compartilhar as experiências, né? Nós temos, né, de 2017, vocês estão vendo o número aí, 973 novas propostas de curso de pós-graduação. Isso mostra quanto o sistema cresce, né? E agora, para 2018, o edital que está aberto, nós imaginamos que pelo menos 500 propostas novas vão ser apresentadas. Isso aqui é o quadro balanço que nós tivemos da quadrienal. Vou passar rapidinho, porque eu quero discutir um pouquinho do futuro, né? A pós-graduação no país. Hoje nós temos em todas as regiões, todos os estados, né? Isso é um crescimento interessante. Foram avaliados 4.175 programas em 49 áreas diferentes, que é o que nós temos. É uma operação gigantesca, 1.550 consultores, um total de 9 semanas de muito trabalho. Tá? E isso aqui foi para mostrar a evolução principalmente das notas 6 e 7 dentro do sistema, né? Que é a busca da excelência na pós-graduação. O crescimento dos números, né? 2007 eram 334 cursos, agora temos 428, entre os quais a Unesp realmente 482, dos quais a Unesp realmente teve um salto significativo, expressivo, isso é muito bom. Não, calma. Bom, o que nós queremos repensar no sistema de avaliação? Primeiro, o sistema tem que continuar, né? É graças à avaliação que nós chegamos na excelência que nós chegamos. Tá? Tem coisas que estão boas, vamos manter, o sistema continua, mas tem muitas que nós precisamos aperfeiçoar. Eu acho que eu não vou repetir o que o professor Abílio falou, porque é isso mesmo que eu gostaria de discutir à frente da diretoria de avaliação, né? Eu acho que as universidades têm que ser as maiores envolvidas nesse processo, onde o que nós queremos da pós-graduação? Que tipo de recursos humanos nós queremos formar? Nós temos que voltar mais a atender os problemas, as transformações que a nossa sociedade demanda. Eu acho que a pós-graduação tem que fazer esse giro, né? No sentido de que seja melhor incorporado, reconhecido pela própria sociedade, né? Então, essas mudanças têm que ser feitas, nós temos que contar com a participação dos envolvidos, da comunidade como um todo, e focar na qualidade principalmente. Eu acho que foi importante o momento da quantidade, mas precisamos buscar a qualidade. E para obtermos a qualidade, o que nós temos que visar são os padrões internacionais. Então, não dá para descolar essas coisas. Tá? Então, o bom planejamento, ter clareza do que quem faz o ensino de pós-graduação quer, e que isso esteja atrelado às demandas da sociedade. E, a partir daí, a gente consegue articular e fazer com que essa máquina toda funcione. Ok? Agora sim, professora Abílio, vou acabar. Eu não sei se eu falei nos meus 15 minutos ou não. Obrigada. Professora Connie, eu também gostei, Abílio, do novo nome da diretoria. Interessante. Foi votado. Sou dentro da dentro e foi votado. A gente não deu permissão para ninguém, mas votar só a gente deu. Muito obrigada. Meu nome é Connie McManus, sou atualmente. Desculpa. Agradeço o convite para o professor Sandro, professor João, que foram ano passado lá na CAPES. Já está marcada essa visita há mais que 6 meses, eu acho, não?
Mas aí eu vou falar então um pouco sobre o que é a diretoria de cooperação, estratégia internacional. Eu vou ter que lembrar do novo nome. Então, o que a gente vem falando que a CAPES vem fomentando a questão da internacionalização da mesma forma para alguns anos, para talvez até 40 anos, a gente vem agindo da mesma forma. E quando a gente saiu da terra-mota que foi Ciências Sem Fronteiras, a gente viu que realmente, embora o investimento até agora foi 14 bilhões de reais nos anos no fim de 2011, na Ciências Sem Fronteiras, que o impacto sobre as instituições no Brasil não refletiu o investimento que foi feito. Então, a gente olhou e viu que talvez a gente teria que mudar a forma em que essa internacionalização, o uso de recursos para a internacionalização estava sendo feito. Mas a gente está vendo que, embora está sendo bem visto, que às vezes algumas instituições estão falando, não, mas está ótimo do jeito que está, mas mudança ele sempre tem um pouquinho de dor envolvida e a gente está plenamente ciente disso. A outra coisa é que, então, essa mudança, ele é a partir, às vezes, de uma força maior que vem estimular a gente a fazer, porque normalmente a gente faz as coisas que a gente quer, da forma que a gente quer, e às vezes a gente precisa um pouco de um chute para fazer essa mudança acontecer. Então, a Diretoria das Relações Internacionais, que agora vou ter que mudar o nome, a gente olha até a internacionalização da pós-graduação brasileira. Na época das Ciências Sem Fronteiras, a CAPES foi responsável por 70% da implementação, que tinha 78% de alunos de graduação. Então, agora a gente está focando basicamente na pós-graduação e não na graduação. E a gente está olhando a questão de cooperação, porque a gente está saindo de uma fase onde a gente estava basicamente comprando serviço. E a gente pagava coisas que nunca antes na história desse país a gente pagava. Então, a gente está olhando para a questão da cooperação e construção de planos de cooperação entre universidades no Brasil e no exterior. Então, por exemplo, a gente está negociando a revisão de todos os nossos acordos que a gente tem com parceiros. O Yale, ontem a nossa Procuradoria Jurídica terminou de revisar a Yale. A Yale vai isentar as taxas de doutorado pleno. Então, a gente vai abrir a doutorado pleno com Yale, eles pagam 72% do valor do doutorado e a gente só paga 28%. Então, se isso é possível com Yale, a gente está negociando com Purdue, com Emory, MIT, CUNY, Illinois, King's College London e Cambridge, todos eles também usando o exemplo do Yale. Olha o que o Yale está dando para a gente, o que vocês vão oferecer. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para baixar todas essas taxas e a gente colocou dentro do acordo com o Yale pós-doutorado também e procurando também doutorado de sanduíche. Então, a gente está fazendo isso. Só para as pessoas fiquem calmas, quem não entra no print, o balcão continua. O balcão continua para aqueles cursos que não estão, que não vão fazer parte inicial dentro do plano institucional. Então, esse aqui vocês não precisam preocupar. Só para vocês saberem, esse ano a gente abriu os editais de doutorado pleno, a gente tem 1.300 pedidos, postdoc 962. A gente mudou o edital porque estava tendo muita confusão no exterior, que o postdoc estava sendo usado tanto para recém-doutores quanto para professores universitários, e quando a pessoa aparecia lá no exterior, eu falei, mas não era isso que eu esperava. Então, a gente mudou o nome, o postdoc agora é o recém-doutor, e o professor visitante no exterior júnior e professor visitante no exterior sênior é simplesmente para que as pessoas que quando vão para o exterior estão cientes de que é que eles estão fazendo. A gente também estamos continuando com todo apoio a projetos internacionais. A gente tem acordos com Fulbright, com Suécia, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, o UK, Irlanda, Canadá, Itália. E esses também nós estamos continuando, mas estamos avaliando. Para saber, por exemplo, muitas vezes a gente
acordo com a França, onde a gente pagava para os brasileiros ir para a França e para os franceses virem para o Brasil. Eu falei, isso aqui não interessa para a gente. Então, a gente renegociou esses acordos para serem mais balanceados dentro das nossas possibilidades. As ações estratégicas, então, vocês estão todo mundo ciente, eu espero eu, do PRINT. O PRINT, então, ele é um desafio enorme para as universidades, um desafio enorme também para a CAPES, porque a gente nunca funcionou dessa forma, onde as universidades têm que definir seus estratégicos. Quais são as áreas temáticas? Aonde é que vocês estão bons? Aonde é que vocês querem melhorar? E também a questão de conversa entre várias áreas de conhecimento, olhando a questão, por exemplo, de um grande tema, como um exemplo que eu dou do Smart Cities, que é da Universidade de Calgary, onde eles olham desde a questão de transportes, a questão de intercultural, a questão de segurança, tudo dentro de um tema. Então, é uma ideia de sair daquela olhar dentro do meu curso de pós-graduação e olhar para as questões que a sociedade precisa responder. Então, ele fecha agora dia 10 de maio. Tem mais uma semana, 2 semanas para fazer a tradução para inglês. E a gente está montando uma comissão nacional e internacional. Então, a gente tem metade nacional, metade internacional para fazer a avaliação. E esse aqui a gente espera que ocorra entre julho e agosto, com então o resultado saindo, esperamos em setembro. Mas é tudo novo para nós também. A partir dali, a gente fala, quando a gente dá um desafio para a universidade, é necessário também que a gente dá apoio para a universidade atender o desafio. Então, a gente está montando um programa que baseado num programa alemão chamado Audit, que ajuda as universidades a olhar suas condições de internacionalização e ver como que eles podem construir, então, esse planejamento estratégico da internacionalização. Então, esse aqui eu estou montando um grupo de trabalho agora, e que até o final do ano a gente espera um edital para as universidades que querem entrar, então, nessa questão do planejamento estratégico. A gente espera, dentro de 30 dias, a gente tem as regras de doutorado internacional, junto com a DAVI. Construir indicadores dentro da avaliação, tanto para a PRINT quanto os outros programas, que falem entre a questão da Diretoria de Relações Internacionais, a DAVI e a Fomento com o DPB. Então, isso está sendo feito também agora. E a gente tem um edital, a gente espera que saia no próximo mês, para a modernização do ensino de engenharia e graduação, junto com o Fulbright e a Embaixada dos Estados Unidos, que a gente espera que essa também seja, assim, uma nova conceito dentro de como que é que o Brasil enfrenta, não só porque se a gente precisa olhar como que nossos alunos estão sendo formados, como que é a interação com eles, com a comunidade, que é onde eles vão procurar empregos, e também a pós-graduação. E o programa de excelência. Então, esse programa de excelência, que o professor Abílio falou um pouco, ele pretende, então, mudar um pouco a forma que a gente vem olhando o fomento, porque a ideia é a criação de um fundo privado para financiamento de um programa de excelência nas universidades brasileiras, tantas federais, estaduais, municipais, comunitárias. E ele pretende mudar a forma em que as próprias universidades veem o gerenciamento da pesquisa, da pós-graduação e ensino dentro das universidades. Ixi, não sei o que aconteceu aqui. Desconfigurou. Mas, então, o programa de excelência teria 3 perninhas, 3 iniciativas. Ele olha a construção de estratégias institucionais para a melhoria da pós-graduação. Universidade, então, o PRINT é talvez um primeiro passo, pois o PRINT é olhar a questão internacional. Aqui a gente teria que olhar também a questão nacional. O uso, por exemplo, a gente está negociando também com o DPB, a questão de pessoas que vai para o exterior, como que quando eles voltam, quais são as condições diferenciadas que a gente dá para eles, para poder fixar jovens pesquisadores no país.
olhando o centro de desenvolvimento para as demandas das cadeias produtivas, olhando a questão de inovação e interação universidade com empresas, e olhando clusters e universidades de excelência em ciência básica e ciência aplicada. Porque a gente veja, não há inovação se a gente não tem uma forte aplicação de ciência básica e ciência aplicada. Então, esse aqui está muito baseado na questão alemão, que se quiser olhar. Então, a nossa proposta é nesses 3 eixos. Opa! Então, terminei, né? Não. Ele foi para frente. Tá? Então, aqui a gente vai olhar a qualidade e originalidade do programa de pesquisa em comparação internacional. Então, a avaliação desses programas seria internacional. Coerência e produtividade acadêmica em colaboração internacional. Contribuições anteriores para o domínio de investigação, impacto positivo sobre o desenvolvimento do campo de pesquisa e prioridade de formação, atração e manutenção de novos talentos. Porque a gente já está velho, já está saída, a gente tem que fixar aquelas pessoas que são novas aqui no Brasil. Estou com vários grupos de trabalho, olhando a questão de ingresso. Como vocês sabem, quando a pessoa vai para o exterior, ele tem que ficar no Brasil ao mesmo tempo que ele ficou no exterior. Mas a gente está vendo que é muito difícil para a gente que essas pessoas vão voltar. Então, que outra forma que eles podem contribuir sem a necessidade de voltar e pagar aquele recurso que foi investido nele? Então, estamos trabalhando nisso, na questão da inovação. Na questão cooperação Sul-Sul, aqui a gente vem muito na cooperação Sul-Sul olhando a capacidade técnica, não uma capacidade científica. Então, a gente está vendo como que a gente pode fazer essa cooperação seja mais efetiva. Tem um grupo de trabalho da região norte olhando especificamente os problemas que eles têm. Olhando a questão, colocando a avaliação dos programas que a gente tem na avaliação internacional e como que a gente pode atrair e manter talentos aqui no Brasil. Principalmente na situação que vejo hoje, que é o problema de falta de recursos. A gente também estamos trabalhando com treinamento de professores de educação básica em inglês no exterior, o prêmio também de professores de educação básica, a gente tem os assistentes de ensino, inglês e alemão. E a outra coisa que a gente está falando é que a gente precisa aumentar a visibilidade da pesquisa e dos professores brasileiros. Então, a gente está colocando a questão, por exemplo, todo mundo que vai para a bolsa no exterior tem que ter o Work ID. Não só o Work ID, a gente está falando também para usar o Researcher ID, o ResearchGate. Na questão das humanidades, tem esse site, o BPress, que vem da Universidade de... Que universidade nos Estados Unidos começa com B? Berkeley. Exatamente, ele é fantástico. Entra ali, você vê as pesquisas, ele mostra quem no mundo está entrando naquela pesquisa naquela hora. Ele permite que você coloque a questão de entrevistas, de documentos, textos, vídeos, tudo nesse site, o BPress, que é bem interessante. Tem as Colex também, que também está ligada à questão de bancos de dados, obviamente o LinkedIn e outros. Então, tudo para mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, o Wiley falou que 70% dos seus documentos já estão no ResearchGate, que os pesquisadores colocam disponível no ResearchGate. Então, ele aumenta muito a visibilidade da produção científica e a gente tem que, então, estimular o uso dessas ferramentas. Só para você saber, a gente tem 43 parceiros, 71 acordos. No momento, a gente tem aproximadamente 3 mil pessoas no exterior, mas a gente tem 52 mil pessoas cumprindo interstício. Que, então, nós temos que fechar todo esse processo. Às vezes, você liga para a DRI e a pessoa não responde rapidinho, porque às vezes que você tem que lembrar que eles têm muito trabalho a estar fazendo. Nós temos 55 programas,
tem alguns que a gente vai acabar sim, porque eles não são colaborativos, é prestação de serviço. Isso aqui a gente está acabando com esses programas, mas aquelas que são colaborativas a gente vai manter. A gente tem 2.000 processos de prestação de contas para fechar também. O nosso orçamento no momento está em torno de 440 milhões de reais e a gente está solicitando, obviamente, um aumento, mas isso aqui faz que a gente consiga esse ano implementar todos os nossos programas com tranquilidade. Vai? Outras coisas que a gente mudou, nível linguístico, todos os bolsos para alunos, houve uma certa mas essa regra está no site da CAPES desde agosto do ano passado, em todos os nossos programas, porque a gente está recebendo muita informação do exterior, que o aluno vai para lá, mesmo para Portugal, onde as aulas estavam em inglês, e o aluno não conseguia entender. Então, a gente colocou, para o aluno ir para o exterior, ele já tem que ir com nível linguística, o uso do Work ID e as Researcher ID, ResearchGate, etc., e as novas normas do PDSE, mínimo 6 meses, antes era 4, mas também no exterior as pessoas falam, não, a pessoa chega aqui e já vai embora, não interessa. Tem que mostrar a questão da colaboração, o uso desses bolsas. Esse nosso maior programa é o PDSE. Ano passado, 187 milhões de reais para o PDSE, que é doutorado sanduíche. Então, ele tem que ser usado estrategicamente para construção de colaboração. E não simplesmente, eu tenho a bolsa, vou mandar alguém. Tá? E o aluno tem que voltar no mínimo um semestre antes do final de curso. E a outra coisa que a gente colocou esse ano, que foi, se ano passado 80% dos processos dos alunos vêm com erro, pelas pró-reitorias. Então, esse ano, se vem com erro, nós estamos devolvendo. Nós não vamos corrigir. Ano passado a gente corrigiu. Esse ano as pró-reitorias têm que corrigir. Então, a gente está colocando muitos desafios para as universidades e a gente vai tirar nosso corpo fora, não vai ter nada a ver com a gente. Então deixa com vocês as questões, os problemas, e a gente espera poder ajudar a resolver. Muito obrigada. Obrigado, Connie. Então, gostaria de convidá-los à mesa. Tem para todo mundo? Só essa, tá bom. Bom, iniciando então a segunda parte, que é a parte que eu considero bastante importante, que é o momento de tirarmos dúvidas, né? Arnaldo, você controlará? Né? E também lembrando, Oscar, as perguntas à distância, o Arnaldo já vai avisar, né? Então, acho que as pessoas podem erguer as plaquetas e já podemos iniciar a primeira questão. Por favor, mantenha uma levantada, porque eu já começa pelo Laurival, tá? Que é o primeiro que eu anotei, mas eu preciso anotar o resto. Com a palavra, Laurival. Bom, professores, obrigado pela presença. Bem-vindos ao Conselho Universitário. Meu nome é Laurival De Luca, eu já fui coordenador de pós-graduação no curso de Ciências Fisiológicas, da área de Ciências Biológicas 2. Eu teria uma sugestão a fazer, se me permitem, e em função de uma questão que eu farei em seguida. A minha sugestão é que se faça um estudo sério a respeito da pergunta que eu vou fazer e de algumas considerações a respeito da própria pergunta, que eu acho que não tem resposta para ela. A pergunta, partindo do princípio da internacionalização, é se o modelo de avaliação que existe dos programas de pós-graduação é um modelo
O quanto ele tem do internacional, o quanto ele tem do bom ou de ruim do internacional. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso. Uma coisa é a gente debater, outra coisa é ter um estudo em que a gente possa fazer as devidas comparações. Vou contar a experiência que a gente tem, que pode ser restrita, pontual, mas do ponto de vista internacional, quando a gente chega para os nossos colegas e fala, olha, na nossa área, cobra-se igualmente a produção do estudante de mestrado e do estudante de doutorado. Como? O estudante que faz o mestrado ele é cobrado, ele tem que publicar tão bem quanto o estudante de doutorado. Como assim? Vocês ainda têm mestrado no curso de vocês? Agora vejam, a questão das universidades decidirem os próprios caminhos. Será que a universidade prefere ter mais doutorado ou mais mestrado? Quem está definindo isso é um plano nacional feito pela CAPES. Até onde eu sei, a Unesp nunca discutiu isso. O CAPES-Sprint, ótimo, bem-vindo, mais do que bem-vindo, mas ele já vem com um modelo pré-determinado. Ele tem temas pré-determinados, que não foram escolhidos pela Unesp. Então, isso não é uma crítica ao CAPES-Sprint, por favor. Eu estou dando exemplos de que, se de fato o professor Abílio falou, nós precisamos ouvir as universidades, o que precisa ser feito para de fato ouvir as universidades? Será que o modelo permite isso? Por mais que se diga que mas aqui na CAPES tem representantes da Unesp. Sim, mas o representante lá pode ser voto vencido. Ele não necessariamente poderá influenciar na Unesp aquilo que a Unesp quer ou que a outra universidade queira. Então, apenas para completar, acho que é muito importante que haja um debate e um estudo para se saber o quanto, de fato, o modelo, que não deixa de ser um modelo centralizado, governamental, por mais que exista a representação da comunidade, existem outros modelos de avaliação no exterior que não são da forma como a gente faz aqui. Então, talvez seja também o momento de, entre outras avaliações e outras considerações e motivações para a gente estudar, também estudar esse tipo de modelo. Obrigado pela atenção e obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos fazer 3, então. Eu acho que fazer 3, melhor. Na sequência, o Marcelo Carboni. Bom dia, sejam bem-vindos aqui à universidade. Eu queria perguntar com relação à portaria 321, de 5 de abril de 2018, e é uma portaria que, na leitura que fizemos, muito rápida da portaria, né, ela é curtinha, do ministro, acho que o último dia que ele estava no exercício do Ministério, ele baixou essa portaria, né? Na leitura que fizemos, acaba com a avaliação, ou seja, acaba não, mas, enfim, a avaliação feita até então vai ser repensada, sei lá, foi suspensa. Não sei, eu queria que explicasse um pouco a portaria 321 de 5 de abril de 2018, que fala sobre avaliação. Ela gerou uma certo, sei lá, e não entendimento do que vai ocorrer daqui para frente. Um pouco isso, né? Eu sei que os programas estão colocados aí, né? Mas, não sei, foi entendimento que tivemos lá da portaria. Se não posso ler algum item da portaria, mas ele diz que na avaliação não mais seguirá, né, o modelo daquilo que está indicado nas portarias MEC 2.264, 19 de dezembro, na portaria 1.418, 23 de dezembro de 1998, que são exatamente as portarias que regulamentavam as avaliações e as notas que os programas tiveram no último quadriênio. Como ela suspende tudo isso e deixa em aberto a construção de novas avaliações, né, nós ficamos muito na dúvida de como que isso vai ocorrer. Né? É um pouco uma dúvida nossa com relação à portaria. As avaliações estão valendo, né, as que fizeram, serão feitas outras? Será formado um outro grupo que avaliará? Não, nada disso. Então, tá bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. A terceira pergunta é do Ricardo Luiz. Obrigado pela presença. É uma satisfação ter essas informações que vocês nos trazem, né, para a compreensão do programa, do sistema de avaliação da CAPES. Eu teria duas questões em relação à questão. Uma delas está associada à interação internacional, né, que
muitas vezes os programas, né, são beneficiados com essa internacionalização acabam sendo eles os únicos a utilizarem esse recurso, né, que acabou sendo fornecido pela própria CAPES, por exemplo, e eu acho que a iniciativa do CAPES Print vai também nesta frente. Algumas universidades talvez não tenham esse benefício. A questão que eu coloco não seria interessante, primeiro, se estabelecer convênios internacionais com as universidades, como aparentemente já foi dito aqui, inclusive com benefícios, né, em que se teria 70%, 30% aproximadamente dos gastos, né, dos custos, mas no sentido de, ao internacionalizar esses programas, esses programas dessas universidades, por exemplo, se funcionariam como um hub, ou como hubs, que atuariam no sentido de difundir esse ganho, né, obtido com essa interação internacional com os programas, vamos dizer assim, menos privilegiados, no sentido de difundir aquilo que chegou no Brasil, por exemplo. Esta é uma das formas, é uma das questões. A outra questão está associada qual é o planejamento que o Brasil tem, e eu estou falando agora, obviamente, com representantes da CAPES, para trazer de volta os nossos experts, né, os nossos grandes alunos que se desenvolveram bem. Eu ouvi da professora uma coisa nova, que quando não podemos trazer, então vamos deixá-lo lá, né? Mas como fazer isso, né? E isso me lembrou uma conversa que eu tive com um conhecido brasileiro que fez o seu pós-doc em Porto Rico, e depois ele recebeu um grant para se estabelecer na Universidade de Texas. Eu cheguei para ele e falei: poxa, você é uma expressão para a gente no Brasil, seria importante você voltar para o desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos de pessoas como você. Aí ele disse uma coisa interessante que pode ir ao encontro do que eu ouvi hoje, né? Eu não vou ajudar o Brasil voltando para o Brasil, mas trazendo brasileiros para cá. Eu não sei o que vocês pensam em termos de planejamento, né, para o investimento feito para aqueles brasileiros que vão. Obrigado. Temos 3 agora. Tudo bem. Bem, eu vou fazer algumas observações sobre cada uma das questões levantadas. O professor Laurival chama a atenção para um ponto absolutamente fundamental, e com relação ao qual eu diria que historicamente a gente vem deixando de lado, sabe que há um problema, mas a gente vai tratando como se fosse uma coisa para depois, não para imediatamente. Ou seja, o Brasil nós criamos um modelo de avaliação que foi absolutamente central no desenvolvimento e na qualificação da nossa pós-graduação, mas que em alguns momentos virou uma jabuticaba, porque não existe algo parecido no mundo afora. Por mais que a gente ache que isso é sensacional, e tem cumprido um papel muito importante, central no desenvolvimento da pós-graduação brasileira, mas ele é sui generis. Eu acho que está na hora da gente repensar o nosso modelo de avaliação da pós-graduação em função de parâmetros internacionais um pouco mais bem definidos. Eu dou um exemplo. Se há uma coisa que é muito mal esclarecida na avaliação que a gente faz, é exatamente a qualificação internacional dos nossos programas. Se nós olharmos o regimento da avaliação quadrienal passada, lá diz o seguinte, que os programas 6 e 7 devem, 1, mostrar desempenho internacional, mostrar desempenho compatível com os melhores centros, e aí já fica um programa, melhor centro do que? De pesquisa ou de formação? A Europa não tem programa de formação, a Alemanha não tem mestrado nem doutorado, a Inglaterra não tem mestrado e doutorado no sentido que a gente conhece. Então, do que? Nós estamos falando de laboratórios de pesquisa, desempenho equivalente a laboratórios de pesquisa de alto nível internacionalmente. Bom, mas em segundo ponto tem assim, mostrar capacidade de nucleação e solidariedade. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Entende? O que 6 e 7 tem que mostrar capacidade de nucleação e solidariedade? O que isso contribui para a excelência internacional desse programa?
Então, nós nos acostumamos a fazer assim, o Brasil, ele aponta para cima e puxa um pouco para o meio de novo, e a gente vai fazendo uma oscilação em parâmetros, indicadores e critérios muito complicados. Agora, se nós reconhecemos, e parece que começa a se tornar um consenso, que o avanço daqui para frente, tanto da nossa pesquisa como da nossa capacidade de formação de recursos humanos de alto nível, depende do Brasil se inserir mais proativamente na dinâmica global de formação de recursos humanos e de pesquisa, então eu preciso de outros parâmetros. Nós estamos muito aquém do que precisa ser feito nesse patamar, né? Sem prejuízo de outras considerações, como relevância nacional da produção, importância regional dos programas, sem prejuízo disso. A gente precisa repensar as coisas. E de fato, aí eu acho que nós nunca tratamos adequadamente essa questão. A segunda parte da sua manifestação diz respeito a questão de que a CAPES dirige através dos seus programas. No caso da avaliação, acho que ela dirige mesmo. Por isso é que eu mencionei no início que, talvez de vez em quando, a nossa avaliação tenha se transformado numa camisa de força da Universidade Brasileira. E, tempos atrás, eu sugeri aos pró-reitores que estava na hora das universidades avaliarem o modelo de avaliação da CAPES, para saber em que medida o modelo de avaliação da CAPES corresponde ao que as universidades acham que deve ser feito em termos de qualidade. Há um ponto importante, que é também internacional, que é o seguinte: na Europa não existe essa história de avaliação externa da universidade. Né? Por quê? Porque isso não cabe assim à universidade. Né? E nós aqui inventamos coisas estranhas. Por exemplo, na nossa avaliação da pós-graduação, nós gostamos, por exemplo, quando os resultados das áreas vão para o CTC, que o CTC submeta a área de história, por exemplo, a uma sobreavaliação por representantes da área de matemática. A área do direito foi sobreavaliada no último CTC pela odontologia. Se alguém disser isso em qualquer país fora daqui, se disser na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na China, de que o direito é sobreavaliado, é relatado por sujeitos de outra área, ninguém vai entender. Por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque se cristalizou aqui a ideia de que, como o modelo de avaliação da CAPES é nacional, eu preciso assegurar que haja equivalência entre os conceitos, as notas atribuídas em custo de física e um custo de direito. Como é que eu construo essa equivalência? Eu não tenho a menor ideia, mas não é assim. Entende? Ou seja, a equivalência tem que ser do direito com relação aos parâmetros da área do direito internacionalmente reconhecidos. Os da física, idem. Não há essa discussão na física, não há essa discussão na matemática. Nas humanidades há. Então, essa história também é uma mão, não é uma mão dupla, é uma mão, só tem uma mão nessa história, só tem influência e impacto das áreas exatas sobre as humanidades, não tem nunca das humanidades sobre as exatas. Né? Então, esse é um outro detalhe importante. Então, aqui, com relação ao print, eu deixo para a professora Cone responder. E, evidentemente, a professora Sônia pode falar da avaliação também. Essa portaria, na verdade, desculpa, professora Marcela, essa portaria, eu demorei para descobrir qual era, né? Porque tem portaria que não acaba mais. Mas ela, na verdade, tem que ser agora substituída por uma nova portaria da CAPES, que ela invalidou portarias da década de 90. Uma minha ainda de 96 e a outra que falava da validação dos diplomas por conta da atribuição de conceitos, né? E está se discutindo, existe um texto novo que está se formulando lá na DAV, né, e que vai tentar, inclusive já recolhendo algumas sugestões recentes, por exemplo, uma ideia ainda não definida é de que curso novo, ou seja, os APCNs não recebam notas, eles sejam aprovados ou não. Né? Então, essa portaria vai ser agora complementada por um detalhamento de como as coisas vão ficar. Mas é evidente que a avaliação existe, a avaliação está aí, ela aconteceu e ela vale. Não foi nesse sentido que se substituiu. É que quando revoga as anteriores, a impressão que dá é que revogou as avaliações estabelecidas. Não, e aí, revogou. É que o texto o texto que foi revogado não falava da avaliação, falava do tratamento do resultado da avaliação, das notas dadas e das notas. Nesse sentido. Então, isso é que precisa agora ser atualizado. Continua valendo. Tudo, pelo amor de Deus, não levanta essa. Né? Bom. E com relação agora ao professor Ricardo, não há planejamento no Brasil para repatriar talentos. Né? Esse é um problema sério.
Muito antes, pelo contrário. Não há nem muita conexão entre os instrumentos e os recursos investidos no Brasil, por exemplo, em PNPD. Não há nenhuma relação entre investimento no PNPD, que não é um investimento pequeno, e, por exemplo, repatriação de sujeitos do exterior. A ideia de que nós podemos aproveitar dos brasileiros que não voltam como pontes para a qualificação e para, inclusive, a ampliação das possibilidades de cooperação internacional, de parcerias internacionais, ela não é nova. O Brasil passou anos preocupado com a perda de cérebros, como se... É verdade, o Brasil perdeu em vários momentos pessoas muito importantes na sua... e continua ainda perdendo. É óbvio que se as condições de desenvolvimento da pesquisa no Brasil não melhorarem, é possível que a gente continue perdendo, mas o Brasil também deixou, ao longo de muito tempo, de aproveitar as pessoas que ficam no exterior como instrumentos de aproximação, de valorização e de abertura de novos canais de cooperação. Uma prática que a Índia sempre fez. A Índia nunca teve muito problema se o indiano que ia para a Inglaterra ou para os Estados Unidos ficava na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas passavam a usar esses indivíduos como pontes entre o sistema indiano e os sistemas desses países. E isso funcionou muito bem. Né? O que a gente discute hoje é precisamos fazer isso mais produtivamente, mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar em como nós vamos repatriar indivíduos e assegurar àqueles que vão ao exterior em busca de uma formação mais qualificada, etc., que eles tenham condições de voltar. A gente precisa pensar seriamente nisso. Esses acordos, por exemplo, como o Yale, tem uma razão muito simples. Yale faz isso porque ela quer realmente identificar os talentos brasileiros e reter os talentos brasileiros. É isso que eles querem. Eles não estão fazendo isso porque eles acham o Brasil um país bonitinho. Não, toda a concepção do programa que a gente fez com eles está baseada nisto. Eles querem funcionar, abrir um mecanismo de recrutamento de jovens no Brasil e, eventualmente, depois selecionar os melhores e vão tentar segurá-los. A nós cabe fazer o seguinte, aproveitar a oportunidade de formação em universidades desse calibre, mas, ao mesmo tempo, pensar como é que eu vou competir com o Yale para que esses sujeitos não fiquem lá e voltem. Entende? Esse assunto é um assunto realmente muito sério. O Brasil, nós não vivemos nesse momento, o melhor momento para tentar fazer uma política nacional consistente, sustentável, porque os recursos estão em queda, né, os recursos postos à disposição da ciência e da tecnologia, mas é fundamental que a gente reveja, inclusive, o aproveitamento dos investimentos correntes que a gente já faz nesse sentido. E isso pode ser feito, em alguma medida, a gente pode minimizar, pelo menos, o problema. Quem quer falar? Eu? Tá, eu vou também tentar adicionar algumas informações. Professor Lorival, eu não entendi quando você falou que o modelo do print estava predefinido. Porque a ideia é que a universidade fala o que ele quer, como que ele quer, e nas temas que ele quer. Nós não definimos absolutamente nada. Assim, é a universidade que está fazendo todas essas definições, tanto é que eu acho que 35% da nota de avaliação é para modelos inovadores de internacionalização, que a gente vai tentar apoiar. Então, assim, essa pré-definição, pelo menos na minha cabeça, ele não existe. Que a gente quer que as universidades façam o que eles têm melhor de fazer. Eu concordo plenamente da questão da avaliação, que é uma coisa que eu sei que dentro da ficha de avaliação, a questão internacional está colocada assim em texto. Ele não está, assim, a avaliação, a gente está olhando modelos internacionais de avaliação. Eu fui para os Estados Unidos, falei no NSF, falei no NIH, nós falamos com o Elsevier, a gente está falando com na Europa também, para tentar ver como que a gente pode utilizar muito melhor a questão internacional dentro da avaliação aqui no Brasil. E a coisa também que a própria avaliação, o DAVI, está começando a interagir com a gente nessa questão de como faz uma avaliação melhor realmente internacional. Concordo também com a questão do mestrado. Obviamente, é um sistema de Bolonha lá na Europa, ele é um pouquinho diferente, às vezes não muito bem entendido, mas voltando a Yale, eles não estão pedindo mestrado dos alunos. Os alunos podem ter, ou não ter mestrado, eles querem os melhores alunos saindo da graduação para fazer um doutorado de 6 anos.
com eles. Aí então a questão, mas as universidades brasileiras que querem criar o mestrado, né? Não. Assim, Professora, desculpa uma parte. Não é bem assim. Se as universidades brasileiras quiserem criar o mestrado, muito que bem. Mas a opção não é essa. Porque na hora que você vai pedir fomento para o programa de pós-graduação, na hora que você vai abrir um programa de pós-graduação, ele tem que abrir como mestrado. Já começa daí. E quem determina isso? Não? Ah, então eu estou enganado. Mas aquela provocação que o professor Abílio fez, se acordasse... Aqui que eu estou correto. Então... Assim que funciona. Não, a sério. Mas assim... Não há nenhuma... Isso é uma das... É a forma como as universidades absorvem, digamos assim, o que entendem que sejam orientações oficiais e, na verdade, não são orientações oficiais. O problema não está se a instituição começa na pós-graduação pelo mestrado. Nunca foi assim no Brasil. Há inúmeros casos de pós-graduação que começaram diretamente pelo doutorado. Na origem da pós-graduação, inclusive, isso era mais a tônica nas áreas exatas, a física, praticamente, começou no Brasil pelo doutorado. Não começou pelo mestrado. O mestrado é uma criação brasileira, no sentido, na extensão que ele acabou tendo. Por quê? Porque aí sim, não tem nada a ver com a CAPES, tem a ver com a legislação sobre carreira docente nas universidades públicas federais, que instituiu, naquela época, que o primeiro passo, o professor assistente deveria ter mestrado. E aí os mestrados começaram a surgir. Entende? Mas, da perspectiva da pós-graduação, não há nenhuma exigência. A universidade, a Unesp, se quiser, abandona os mestrados e promove só doutorado, se ela quiser fazer. E não há nenhum problema, nós estamos discutindo com a Unesp, estamos discutindo com a USP, estamos discutindo com outros, que o fomento se ajuste a isso. Então, só uma dúvida, professor, desculpa insistir. Então, há 20 anos atrás, quando teve o problema do nosso curso de pós-graduação, para ser aprovado o nível de doutorado pela CAPES, isso é uma coisa daquela época. Porque nós passamos por essa fase. Eu peço, por favor, Laurival, que tem pessoas mais inscritas e a gente tem tempo. Tá. Mas o que o professor Abílio falou mais cedo era o seguinte: se acordassem amanhã e não tem a CAPES mandando vocês fazer, o que é que vocês fariam? Talvez essa seja a discussão que vocês precisem fazer para provocar a gente para fazer as mudanças necessárias dentro do compreendimento tanto da avaliação quanto do fomento. Na questão dos hubs, professor Marcelo, os hubs de internacionalização, não é? Foi? O Ricardo. Que a CAPES faz os convênios, você não imagina a dificuldade que a CAPES teria que fazer isso. Imagina, a gente negocia essa coisa com cada área de conhecimento dentro das universidades no exterior. Só aquelas que poderiam fazer internacionalização com a gente está limitando demais. A gente quer deixar que as universidades tenham essa livre escolha e vai atrás nas áreas de conhecimento ou seus próprios parceiros que sejam estimuladores de melhoria da qualidade da pós-graduação. Na questão das ingressos e inovação, como mostrei, a gente tem um grupo de trabalho exatamente trabalhando nesse assunto. A gente lançou uma portaria em 2016 de inovação que foi muito mal compreendida. Inovação a gente paga aluno para ir para o exterior e não quer voltar, o que é que ele vai oferecer para o Brasil em troca? E foi muito mal compreendido porque ele achava que, assim, não, eu casei no exterior, eu quero ficar lá, e, assim, se vocês querem me mandam um aluno, você paga, eu aceito ele, que não é assim. Então, a gente está refazendo essa portaria para que seja melhor compreendida e também olhando a questão das pessoas que vão voltar, como que é que a gente pode oferecer alguma coisa para eles, por exemplo, os PNPDs, o PVNS, etc., para que eles que eles tenham uma oportunidade aqui no Brasil para se estabelecer, esperando que, obviamente, o cenário melhore. A questão de regionalização, a gente tem um grupo de trabalho olhando a região norte, que é a região que menos desenvolvida naquela questão da pós-graduação. Por quê? Porque a gente não pode colocar as universidades federais de Amapá para competir com a Unesp. Então, a gente está dando condições, a gente está falando para eles assim, aqui é bolsas de visitantes
vindo do exterior, de bolsa de doutorado, sanduíche, etc. Mas vocês têm que ter metas, vocês têm que atender essas metas, vocês têm que melhorar dentro de um prazo para que mostra que, então, que esse investimento está sendo feito, vai melhorar a qualidade de pós-graduação naquela região. E é assim que a gente está fazendo, olhando casos especiais, casos diferentes, com olhos diferentes e dando oportunidade diferenciada para essas regiões ou, eventualmente, essas áreas de conhecimento. Obviamente, é um trabalho muito grande, mas que a gente está bem ciente das necessidades de tratar quem não é igual, não igual ao resto, tá? A professora Sônia quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de colocar a questão da avaliação com o contexto da excelência. Eu acho que foi usado um modelo, nós precisamos rever esse modelo no sentido de aprimorar. Eu não posso falar de excelência sem pensar no contexto internacional. Eu acho que se eu penso nesse contexto, eu tenho que me parar com eles. É lógico que não vai ser feito do dia para a noite, mas eu tenho que buscar esses indicadores, né, que se adequar a eles. Eu também tenho clareza que eu tenho que trabalhar no contexto do sistema como um todo. Vão existir diferenças, e essas diferenças regionais, eu tenho que ver o que é essa instituição que está lá, esse programa que está nesse local, faz de bem para essa região, como é que ela pode progredir para esse reflexo ser nacional e chegar na questão internacional. Eu acho que sempre existe uma construção, não é tudo de imediato. A questão de abrir mestrado, não abrir doutorado direto, eu acho que é um discurso ou um problema de entendimento que talvez esteja em algumas áreas, é algo que eu acho que eu tenho que trabalhar, né? Eu não vejo por que se eu tiver excelência em termos de professores, daquela instituição, daquele ambiente, por que não partir direto para um doutorado? Eu acho que o mestrado atende algumas regiões, atende algumas instituições, mas tem outras que poderiam centralizar no doutorado direto, né? Não são todas as áreas, não são, tem especificidade, eu não vejo, mas eu acredito que tem que fazer um trabalho com as nossas 49 áreas, né? E as diferenças aparecem nesse sentido de que cada uma acha que tem a sua ação de forma independente, né? Eu conheço várias áreas que abriram doutorados direto e estão muito bem, né? Então, eu acho que... Bom, eu tenho aqui algumas inscrições ainda, elas estão fechadas, né? Eu vou pedir, por favor, para que as pessoas sejam breves na questão, né? Porque senão não vai dar tempo, eu tenho que encerrar essa mesa às 10h25, então, por favor, façam rápido suas perguntas. Eu vou começar esse segundo bloco com uma pergunta que foi encaminhada, tá? Então, depois eu volto às minhas anotações. É do Carlos Félix, de Itapevi. E a pergunta é assim: dentro do panorama da crise nacional, qual é a perspectiva para a pós-graduação nos próximos 5 anos, já que este ano está prejudicado com Copa do Mundo, eleição e incertezas políticas? Na sequência, o professor João Lima. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença dos nossos colegas da CAPES. Eu ia dizer duas coisas. Como eu não tenho tempo, a questão do print eu vou falar depois na palavra dos membros no CO para a comunidade interna. E aqui eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão da avaliação. Tivemos a oportunidade de enviar via FOPROP as nossas considerações sobre a avaliação, mas não sabia que a universidade também podia ter mandado direto, porque aí ela teria sido mais ampla, né? Mas o que me chama a atenção isso muito baseado no período de 9 anos que eu fiquei na CAPES como coordenador adjunto, etc., é de que duas coisas eu acho que são cruciais. A primeira delas é a CAPES ter muito claro o que ela realmente quer avaliar.
Porque o sistema começou a avaliar tudo, completamente tudo. E se nós temos que focar nos resultados, nós temos que dar maior liberdade para as universidades, para elas estabelecerem que caminho elas vão utilizar para atingir aqueles resultados. E não ficar definindo, por exemplo, que 10% do corpo docente tem que ser isso ou aquilo, ou que professores jovens contam a produção deles da mesma maneira que os sêniors. Então tem áreas que fazem de um jeito, áreas que fazem de outro, que criam enormes ruídos. E aí a comunidade não se sente, muitas vezes, bem avaliada por conta disso. Porque as próprias áreas avaliam com critérios diferentes. Ainda que no CTC se procure um balizamento, uma equalização, a gente sabe que isso acaba não acontecendo. Então o resultado é que, entre a palavra da CAPES e a do pró-reitor, os meus coordenadores vão ver a CAPES, não vão ver o coordenador, o pró-reitor. Por quê? Porque o ano passado nós recebemos 100 milhões de reais da CAPES e a pró-reitoria tinha 1 milhão de PDI. Certo? Quem tem a capacidade de financiar é a CAPES. Quem que vai avaliar com conceito é a CAPES. Então não adianta, nesse esforço que nós estamos fazendo agora, de melhorar, ou reorganizar a pós-graduação, criando programas interunidades, etc., eu enfrento problemas porque as áreas dizem o seguinte, mas na CAPES, como é que a CAPES vai ver isso? Tá, então eu vou fundir 2 programas e os jovens docentes que vão entrar nesse outro programa, vai chegar na avaliação, eles não vão ter a mesma produção intelectual, vou prejudicar o programa, eu não quero. Então, eu acho que é muito importante que a gente considere isso, né? Quer dizer, é óbvio, produção intelectual e formação de recursos humanos são 2 aspectos fundamentais, né? Os egressos, etc. Mas que aqueles detalhezinhos de 53 itens, 140 quesitos e subitens, eu acho que aquilo é uma loucura, né? Não faz mais sentido. Então, eu gostaria muito que isso pudesse, já nessa avaliação, que houvesse alguma depuração disso, né? E por isso que eu entendi aquela portaria exatamente assim. Pelo que eu entenda, todo final de processo de avaliação quadrienal, a CAPES baixa essa portaria e também abrindo caminho para que novos elementos surjam para uma nova avaliação. Então é isso. Na verdade, eu gostaria só de perguntar quais são os planos, eu acho que é mais para a professora Sônia, que está mesmo assumindo agora, né, de como garantir que essa avaliação seja mais simplificada e que, ao mesmo tempo, ela permita que as universidades realmente possam implementar o seu projeto de pós-graduação de uma maneira mais tranquila, porque ela sabe que será avaliada pelos resultados, né? E a terceira pergunta é da professora Maria do Rosário. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela participação de vocês e os esclarecimentos e as informações que nos prestaram. Eu sou professora no programa de pós-graduação em educação da Unesp de Marília e uma das questões que estamos discutindo é justamente o engajamento no CAPES Print. E uma das questões que trago do conselho do programa e de docentes do programa é se ficam garantidas no CAPES Print que as pesquisas, que quem não participa, ficam garantidas no CAPES Print, que as pesquisas não vinculadas a esse programa sejam também contempladas por internacionalização, por programas de internacionalização, se o programa aderir ao CAPES Print. E a segunda, o fato de que participarmos do CAPES Print significa que não teremos acesso às bolsas de balcão, PSDE, por exemplo, ou porque nós tínhamos um fluxo muito bom, sempre tivemos, né, de estudantes no exterior com bolsas sanduíche. Né? Por gentileza, se puderem esclarecer para nós, que os colegas estão participando ao vivo e ouvindo também as suas explicações. Muito obrigada. E daí você complementa a questão. Bom, professor, o que avaliar? Né? Eu estou assumindo agora, vou tentar fazer o que eu acho e o que eu discuto e o que eu escuto que deve ser avaliado. Eu estou na pós-graduação, eu tenho que avaliar recursos humanos formados e a produção atrelado a essa formação e atrelado ao que o programa se propõe. Então, eu acho que eu tenho que simplificar. Concordo com o senhor, avaliar 53 itens não tem como. A quantidade de erros que você impute no sistema é muito grande. Eu acho importante que os dados têm que ser levantados. Eu não tenho dúvida disso, que eu preciso dessa robustez desses dados. Mas, na hora de fazer a avaliação, de fechar o ciclo, o quantitativo deve aparecer e muito bem. Né?
Então, o programa X, qual a essência de formação de recursos humanos que ele teve, qual a produção desse programa relacionado à sua proposta, e mais, eu acho que nós temos que caminhar. O que a própria universidade, a autoavaliação dela, o que ela se propôs nesse ciclo e o que ela apresenta, que ela gostaria que fosse avaliado de essencial, né? Então, esse qualitativo com o olhar da instituição e que isso seja validado no processo de avaliação como um todo. O sistema tem que ser simplificado, ele está muito robusto, não tem como continuar com esse tamanho de coisas para ser olhada. E eu simplificando com mais qualidade, com certeza eu acho que eu acredito que o resultado vai ser bem maior. É um desafio grande, professor, porque eu vou ter que discutir isso com 49 áreas diferentes, onde cada um pensa da sua forma e sobre a ótica da sua área, né? Então, uma uniformidade nesse... Mas é um desafio, vamos ver. Espero que algum passinho eu consiga dar nesse período. Obrigada. Bem, acho que a professora Sônia já destacou o que eu acho que também merece ser destacado. Com relação à simplificação do processo de avaliação, é óbvio. Quer dizer, o processo de avaliação desenvolveu-se nos últimos tempos e aí houve um esforço grande dos coordenadores de área para tentar dar conta de áreas que vinham crescendo, assim, algumas, inclusive, espetacularmente. Se vocês olharem o que aconteceu com a área interdisciplinar na CAPES, saiu do zero para hoje quase 400 programas, né, em menos de 10 anos, ou seja, quase 40 programas por ano. Isso é uma barbaridade, né? A interdisciplinaridade era... A área de interdisciplinar era uma área que apostou que a interdisciplinaridade seria um upgrade da construção da ciência no país, ou da pesquisa científica, e, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Então, hoje temos um grande problema com essa área. Mas o outro aspecto é que, na tentativa de dar conta de um sistema que crescia do jeito que cresceu, as áreas e os coordenadores começaram a se preocupar muito com o processo, ou seja, os programas como processo, ou seja, e detalhes, digamos assim, de construção do projeto dos cursos. Essa história do número de professores, a ponto de, em determinado momento, vocês devem lembrar, alguém fez uma portaria dizendo que só podia ter 8 orientantes por orientador, o que é não sei de onde é que tiraram isso, mas isso é absolutamente absurdo, entende? Por quê 8 por orientador? De onde tiraram essa coisa? Inventaram. Mas não tinha a ver com o resultado do programa, tinha a ver com a tentativa de dizer o seguinte: bom, eu preciso assegurar que as condições de oferta garantam a qualidade final, mas não garantem a qualidade final. A discussão sobre corpo docente permanente e professor colaborador é uma loucura hoje no sistema de avaliação. Por que essa distinção tão maluca? A distinção sobre participação de um professor em vários programas, quando na mesma instituição, chega a ser esquizofrênica. A definição de um número mínimo de professores, ou mesmo o número máximo de professores, a preocupação estrita, formal, com a adequação de número de professores por linhas de pesquisa, não sei o que quer dizer isso, entende? Sabe? Então, agora, veja bem, isso tudo são indicadores de oferta, de condições de oferta, não indicadores de resultado. Então, eu tento amarrar... Então, o que é resultado da novela? Como se instituiu o que era absolutamente necessário, a figura do recurso à presidência no resultado da quadrienal, nós temos 83 pedidos de recurso de instituições descontentes com o fato de que ficaram com 4 quando queriam 5, acham que pode ter 5, ficaram com 5 quando queriam 6, caíram de 6 para 5. Vai ser uma loucura analisar isso, porque, inclusive, com esses indicadores, os intervalos são detalhes milimétricos de quantitativos, né? Ou seja, este não é o melhor modo de fazer as coisas. Ou seja, analisar as condições de oferta, como diz a professora Sônia, são fundamentais para que eu tenha o retrato do curso, mas elas não devem ser a base da avaliação. Senão a gente não acaba esse sistema e nunca consegue dizer, de fato, se nós estamos falando da produção como finalidade do programa, da qualidade do egresso. Nós não sabemos avaliar o egresso, a gente não sabe o que os cursos... A gente não respeita o que os cursos dizem que querem formar. Entende? Então, ficamos com um perfil de egresso cada vez mais maluco. Bom,
Bom, a perspectiva para os próximos 5 anos, ainda bem que ele deu 5 anos, porque aí dá conta do próximo governo se organizar, etc, etc. Eu diria que teremos turbulências orçamentárias, mas acho que a CAPES, pelo menos, conseguirá manter sua capacidade de apoiar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, pelo menos nos termos básicos que garantam a esse sistema não apenas a sua sobrevivência, mas um certo dinamismo e crescimento. Agora, é preciso reverter um pouco o quadro, né, de investimentos, um pouco não, bastante, quadro de investimentos federais, o quadro de investimentos estaduais, etc, etc. Vocês em São Paulo sempre têm a vantagem de ter a FAPESP, né, e isso ajuda bastante. Vão para o Rio de Janeiro para vocês verem o que é crise. Entende? E a última... não, a última não é comigo, a última da professora é com a Cone. Então, sobre o CAPES Print, ele está baseado no modelo das pós-graduações aderem ou não ao programa. É optativa. Assim, vocês podem dizer, eu não quero entrar nesse programa. Mas o programa, a ideia é que, aderindo ao programa, que aqueles recursos, por exemplo, PDSE, doutorado de sanduíche no exterior, eu não tenho um aluno para mandar, mas você teria a disponibilidade do recurso, se tivesse o aluno, para mandar um professor, para fazer missão de trabalho, para fazer um congresso, não sei, assim, a ideia é que a gente libera os recursos para que as pós-graduações que estão dentro desse, eles têm mais flexibilidade nos recursos, não são obrigadas. Por exemplo, a gente tem hoje em dia os editais. Então, eu tenho o edital para PDSE. Eu só posso usar aquele recurso para PDSE. Eu não posso pegar o recurso PDSE e mandar um professor, porque o recurso não é para isso. A ideia do print é liberar o uso do recurso de acordo com a necessidade da pós-graduação. Aí o orçamento foi feito. O que normalmente a gente fez o orçamento de 2012, 2016 e 2017, porque ele tirou fora a questão das Ciências Sem Fronteiras. Aí a gente falou, normalmente eu dou para 40 instituições, a gente pegou os 3 maiores e 16 grandes, não sei, a gente fez uma análise estatística, fez o que normalmente eles iam receber da CAPES dentro desses procedimentos, colocou 30% a mais. Então, assim, teria mais recursos que normal. O balcão, a única balcão que nós temos que vai direto para a universidade é PDSE, o resto é competitivo. Então, eu vejo como benefício enorme entrar com mais flexibilidade de utilização de recurso e um recurso a mais. Eu não sei se as universidades estão pensando, os cursos de pós-graduação estão pensando do mesmo jeito, mas que a gente aumenta a disponibilidade de recurso e aumenta a flexibilidade de uso de recurso, acho que o print, a proposta é isso. E também que você escolha aonde vai, como que vai, quando que vai, sem necessidade de sempre vir com pires na mão para a CAPES pedindo essas coisas. Então, a ideia é isso. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a professora Bílio, a professora Sônia, a professora Cone, aí, pela presença. Já foi uma oportunidade excelente tê-los na Unesp, a Unesp que tem, em termos numéricos, uma posição muito confortável no país, mas que eu vejo, esse é um trabalho que estamos, e eu vejo que o João Lima está atuando bem nessa direção, que é aproximar um pouco mais a quantidade da qualidade, né? Eu desejo sucesso aí nesses 2 grandes desafios que foram colocados aqui. Um na questão da internacionalização, porque eu sempre acreditei que você deve primeiro conhecer o local e aonde você está praticando a mobilidade. Isso foi, para mim, um grande erro no Ciências Sem Fronteiras. Sempre acreditei que a internacionalização ela tem que vir na base a pesquisa, porque ela caminha dentro da pós-graduação, e eu espero que realmente essa ideia de você estabelecer um plano estratégico, definir parceiros estratégicos no mundo e realmente estabelecer a mobilidade e pontuar indicadores para ver se aquela mobilidade realmente atingiu o aumento na excelência da pós-graduação da pesquisa é um caminho muito importante. E o outro grande desafio
né? Esse é um desafio para a Cone, né? O grande desafio para a Sônia. Eu vejo que é realmente compreender e trabalhar essas assimetrias internas das áreas. Né, tem uma coisa que eu até fiz essa pergunta uma vez para a diretora anterior, porque eu vejo um excesso de créditos, né, em programas de doutorado. E aí vem novamente, não, é a CAPES que quer. Então, fiz essa pergunta a queima-roupa, e a anterior disse, não é a CAPES que quer isso. Quem define isso é a área. Então, fica uma situação, por quê? Porque se uma das barreiras da internacionalização do Brasil ainda é a questão da língua, se eu diminuo ao mínimo, né, a questão dos créditos, principalmente no doutorado, eu facilito a mobilidade. Por quê? Porque se você vai trabalhar diretamente em algumas áreas dentro do laboratório, é claro que a barreira da língua fica um pouco diminuída, se você não tem que cursar todos aqueles créditos. Então, eu comentei isso num evento que o João organizou, eu vi uma certa resistência, porque ainda existe aquela ideia da formação. Ou seja, muitas vezes eu vejo que tem programas que querem reproduzir, no mestrado principalmente, nos seus programas, aquilo que está ocorrendo e que nós já temos uma série de problemas dentro da própria graduação. E aí vem um embate, né? Porque fala-se, não, então o programa pode reduzir o número de créditos, mas novamente vem o que o João colocou, mas isso vai ser pontuado, ou isso vai ser avaliado, isso vai ser considerado no momento de fazer a avaliação e o passeio pelas 49 áreas. Então, são 2 desafios, Abílio, eu espero que as suas parceiras aí tenham um sucesso e desejo sucesso aí, né, nessa mudança, porque tem muita disrupção aqui na forma de se pensar e avaliar a pós-graduação brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês. Esclarecedor. Ótimo.